Começa agora Conecta Campo Podcast. Oferecimento Fert Minas. Estamos aqui agora com o Jefferson Souza, que ele vai falar um pouquinho aqui no evento sobre o mercado, um pouco da retrospectiva, o que aconteceu agora nessa safra 24-25 e o que a gente pode esperar para a safra 25-26. Jefferson, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, nosso podcast. Obrigado, viu, pelo seu tempo. Muito obrigado. Uma honra estar com vocês aqui. A honra é nossa, meu irmãozinho. Maravilha. Conta um pouquinho para nós sobre essa retrospectiva, o que a gente teve até aqui, para a gente saber o que a gente pode esperar de agora para frente, meu amigo. Excelente. Na verdade, eu só quero fazer um ponto. No adubo, no fertilizante, nós estamos olhando para 26-27. 26-27, é verdade. O 25-26, Já ele já foi. Já foi. O que acontece? Isso é uma questão interessante. O produtor brasileiro, ele tem uma ânsia, entre aspas, muito grande de comprar. Só que ele não tem a mesma ânsia de vender. Só a dele. A venda dele é mais tardia do que a compra dele. Então, nesse caso, nós estamos olhando para 25-26 para o produtor rural, que é venda, que é o Farmer Selling. E para o adubo, eu estou olhando para milho segunda safra, o 26. É verdade. Eu estou olhando para a soja 26-27. Estou olhando para o milho segunda safra 27. 27. E para os demais do ano que vem. É verdade. Então, o negócio ele tem uma dinâmica que ela é de duas vias. Uma via de compra e uma via de venda. Sim. No mundo perfeito, nós deveríamos falar das duas juntas. Só que no mundo prático isso não existe. São coisas distintas. O produtor tem comprado, e a gente percebe isso, mas quando falamos de venda, ainda mais devagar. O produtor rural peca muito nessa parte ainda de mercado, né? Nessa questão de realmente de Planejamento. essa é a palavra. E o complicado é que nós estamos em um momento muito incerto, geopoliticamente falando. Geopoliticamente E falando. para o Brasil, esse impacto ele pode ser complicado para o ano que vem, até porque nós temos, não posso dizer um acordo, nós temos uma ideia entre Estados Unidos e China que nós não tivemos esse ano. O Brasil se beneficiou de uma certa forma dessa guerra comercial. Nós vendemos soja mais cara por isso. Sim. Se a gente for parar para pensar, no fim do dia, o Aloysio estava no início falando sobre o benefício da China no adubo, mas nós também tivemos um benefício da China no grão. Sim. E na verdade foi um benefício de uma trade war, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, em que somente nessa semana nós vimos os chineses comprando os Estados Unidos. Isso é totalmente fora do padrão. Eles compraram do Brasil a temporada inteira, compraram da Argentina, isso fez com que nós víssemos os prêmios subindo, e o produtor rural brasileiro, que na verdade a moeda dele é o que ele produz. A moeda dele foi beneficiada por isso. Sim. Você percebe, a soja no porto, a soja no interior do Brasil, mesmo com a maior produção da história, ela não caiu. Não. Você pode pega o preço da soja em janeiro, pega o preço agora. Tivemos uma barrigada, depois voltou a subir. Com a maior produção da história. Isso acontece porque a demanda ela foi forte no Brasil por uma guerra comercial. Então, do lado do insumo, você viu uma China que contribuiu para a oferta brasileira, e do lado da compra, do lado do produtor rural, quando fala de venda de grão, a China também ajudou ele com a guerra comercial entre Estados Unidos. Eu costumo dizer que para você se beneficiar de um cenário desse, você tem que estar muito estruturado no seu planejamento. Sem dúvida. É que o Matheus falou é pertinente, porque o produtor brasileiro, ele é reativo, né? Ele vai agir conforme o mercado sinaliza. Sim. Né? Então, se o cara se planejar anteriormente, se fazer suas análises de risco, né? Criar seu planejamento estratégico, olha, se tender para esse lado, tudo indica que pode tender para esse é essa estratégia, para esse é essa outra estratégia. Né? O cara vai lucrar muito com isso. Tu vê o cenário aí dos produtores estarem optando por fertilizantes de baixa concentração. Né? E aí vem, de novo agora, uma tabela de frete que cria uma confusão no mercado, né? O cara tem um impacto logístico, tem a utilização de uma fonte de baixa concentração, né? E basicamente a gente falando de SSP e sulfato de amônio. Sim. Né? Então tem tudo que você tem que estar olhando, né? E pôr na ponta do lápis mesmo. Realmente faz sentido eu trabalhar com fontes de menor concentração, né? Com fosfato de baixa, com nitrogenado de baixa, né? Ou faz sentido às vezes eu trabalhar um pouco mais concentrado, economizar em
em logística, usar uma ureia protegida, né? Qual que é a dinâmica disso tudo no contexto, né? E aí o produtor tem que estar preparado, tem que estar olhando para isso, porque não é só preço agora. Sem dúvida. É a estratégia da operação dele, né? Ele tem que tratar a fazenda como uma empresa, né? É uma empresa que gera dividendos, é uma empresa que dá prejuízo se não cuidar, né? E é uma empresa a céu aberto, né? Que está exposto a tudo que pode acontecer, desde um trade war, que é uma briga de mercado, até mesmo um problema climático. Exatamente. A gente está vendo uma Topiba ali, principalmente Tocantins, né? Soja de 15 dias plantada sem chuva. Né? Soja morrendo, né? O cara fala, não, agora eu já perdi essa soja aqui, ou eu vou plantar outra, ou não vou fazer nada, vou esperar chegar o safrinha, aí chegar o milho de segunda safra, pra ver o que eu vou fazer. Né? A gente tem parceiros que estão lá na região, fala, cara, tem área aqui que 100% já era, que na primeira sinal de chuva já plantou, né? E aí não veio a chuva. É isso. Acreditou e a chuva não foi, né? O que nós temos que saber é que isso ninguém controla. Não. O clima você não vai controlar. A não sei que você tenha um projeto muito bom de irrigação, etc e tal. Exato. Mas vamos pensar, a grande maioria dos produtores não controlam o clima. A grande massa de soja, que é a região do Centro-Oeste, que é onde a gente teve um déficit muito grande de chuva nesse momento, né? Eu acho que vai impactar muito na questão do grão nessa safra, porque realmente teve, não só no Tocantins, no próprio Mato Grosso demorou muito para vir a chuva, né? Então, sim, nessa região... Então, pois é. E nessa região, cara, a gente tá falando de produtor pequeno de 5 mil hectares, como é que você irriga uma coisa dessa, né? Só que aí, nesse caso, eu queria até deixar um ponto importante, né? O que acontece? Quando você vê um ambiente como esse, você diz a soja vai subir. Você cria na sua cabeça um ambiente em que o Brasil não vai produzir, a soja Oferta vai e demanda, né? Só que muitas vezes eu percebo que alguns produtores, eles se focam em uma realidade regional. O Brasil planta 48,5 milhões de hectares de soja. 48,5 milhões nós devemos consolidar nessa temporada. É a maior área da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Já passamos os americanos desde 2018, 2019. Qual o problema? Quando você foca na tua micro-região, não que não é um problema. Estou dizendo que sim, está acontecendo. Sim. Mas será que isso é o suficiente para você ter uma quebra de produtividade a ponto de a tua soja lá na frente estar mais cara? Essa é a questão que nós temos que levantar. E outra coisa, eu tenho pregado muito isso. Nós estamos em um ambiente em que o dinheiro está muito caro. Sim. Só que o dinheiro não é caro só para comprar. Ele é caro para vender. Essa questão de armazenagem no Brasil se discute há muito tempo. O Brasil tem um déficit de armazenagem, etc. Tem que construir armazém, tem que guardar grão. Só que você tem que ter uma diferença grande. Custo do dinheiro parado ali. Pois bem, nós falamos muito, nós queremos comparar o modelo americano com o modelo brasileiro. Nós esquecemos de uma coisa. O americano não tem 15% ao ano de juros. Exato. Aí que tá. A nossa agricultura não é a agricultura americana. Ter armazém, muito bom. Excelente. Só que a conta do armazém, ela tem que ser colocada no papel. E o custo de oportunidade do dinheiro também. Sim. Essa é a diferença. Quando nós estamos comparando a agricultura americana com a agricultura brasileira, nós estamos deixando de olhar um fator crucial, que é a taxa de juros, que é o custo de oportunidade do dinheiro. Sim. Agora eu te faço a pergunta, será que vale a pena você guardar 9 meses o teu grão, esperando a valorização? Quanto que ele tem que se valorizar? Quantos produtores fazem essa conta? 15% ao mês. A conta é direta. 15% ao ano? Ao ano. Só que vamos pensar o seguinte, além disso você vai ter todo um custo de armazenagem. Sim. E você tem uma coisa que é importante. A operação disso é muito grande. E você tem uma soja que ela vai ficando armazenada, ela vai ficando avariada. Eu tenho produtores que eu converso que eles não guardam soja por uma questão técnica também. Eles falam, não compensa financeiramente e não compensa tecnicamente. Eu não guardo soja se eu não ter convicção que o troço vai subir. Eu não guardo. Não é que o produtor sai vendendo tudo. Ele começa a plantar com 60% vendido e aí termina de colher com 80% vendido. Ele guarda 20%. Mas esse cara é louco. É o planejamento dele. Ele concluiu que não vale a pena ele segurar. Pelo custo e oportunidade do dinheiro, eu volto a dizer, a soja tem que subir mais de 2% ao mês. Por que 2%? Que é o custo do dinheiro, quebra a técnica e o problema que você vai ter que colocar nessa conta. Que pode acontecer de a soja estar variada, ela ser refugada lá na frente. Então nós não podemos comparar dois modelos de agricultura que têm economias diferentes. Exato. O número ele é bonito, né? Você fala assim, poxa, o Brasil, déficit de armazenagem, olha os americanos como são, eles podem guardar o grão. Tá bom, traz o americano para cá. E 15% ao ano. E o perfil de propriedade, o perfil de fazenda.
né? Assim, a gente roda nos Estados Unidos, a gente vê, o perfil de propriedade é completamente diferente daqui. Né? Quando tu vê uma fazenda muito grande nos Estados Unidos, a gente tá falando de 15 mil acres, né? 10 mil acres, que é 3,4 hectares, entendeu? Uma área muito menor. E o cara tem um armazém, beleza, mas é tão pequeno o armazém que Mas tem são ali. economias. O principal ponto é a questão econômica e a questão do custo do dinheiro. Sim. E outro ponto, quando a gente volta para a questão do insumo, nós falamos muito em fertilizante defensivo de semente. Tem duas coisas que estão pegando o produtor rural, e muito, e eu escuto diariamente. É manutenção, que ele não via manutenção tão cara como ele vê, e um outro fator que chama arrendamento. Sim. Nós estamos falando de adubo, nós estamos falando de semente defensiva, estamos esquecendo etc. E eu vejo muitas vezes nós deixando de lado dois fatores. Um deles é essa manutenção, que antigamente era imperceptível, hoje ela ficou cara, eu sei que ficou. E o arrendamento. Áreas de 8 foram para 16, áreas de 16 foram para 24. E nesse caso, quem mata a operação é o percentual de arrendamento que você tem. Porque se você for parar para pensar, o produtor ele faz uma conta muito simples. Ele tem 40 dele, ou 60 dele, 70 dele, o resto está arrendado. Ele pega o arrendado e ele dilui no dele. Então quando você fala para ele assim, não, você paga 20 de arrendamento, ele, não, eu não pago 20 porque eu diluo com a terra própria. Isso é normal acontecer. Ou seja, quanto mais arrendamento você tiver, maior a tua exposição a um custo exorbitante. O arrendamento é um custo exorbitante. Sim. É indiscutível. Você pode trazer qualquer pessoa aqui. A gente viu o movimento aí nos 2 últimos anos de o pessoal comprar muita terra, né? O cara tava assim, sobrando dinheiro, vamos falar a verdade. O cara saiu comprando terra. Só que aí você veio, nessa época, em 2021, vamos pôr. Isso. Quanto era a taxa de juros do Brasil? 5%. Não, 2%, tá virando para 3%. Beleza, aí vale a pena você ter armazém, aí vale a pena você investir, porque a taxa de juros ela te proporciona isso. Agora, quando você entra numa taxa de juros de 15% ao ano, que é o Brasil hoje, será que vale a pena você pegar dinheiro para fazer armazém? As pessoas podem até, mas eu digo, não devemos comparar agriculturas com economias diferentes. Assim como nós não comparamos a agricultura indiana com a agricultura brasileira. Tem nada a ver. São coisas agricultura 100% subsidiada. O Brasil ele é um país que tem as particularidades econômicas e eu acho que o produtor rural brasileiro ele tem que olhar muito para esses pequenos detalhes que não são detalhes. São grandes, né? São grandes, que para ele é um detalhe. Mas a cooperativa não cobra armazenagem. Tá bom, ela não cobra armazenagem, mas o teu dinheiro cobra por isso. Porque se você está com o dinheiro guardado, significa que o teu dinheiro está lá parado, ele é corroído pela inflação e, obviamente, você está deixando de ganhar. Não, mas o governo vai pegar o meu dinheiro. Eu escutei muito disso. Olha, o Brasil tem muitos problemas. Tem muitos problemas. Mas se nós chegarmos a esse nível, eu acho que aí realmente vem tudo de capital privado. Assim, eu particularmente acho que não é o caminho. Nós não estamos nessa fase de vermos um sequestro do capital, como foi lá atrás, e o produtor tem que olhar a oportunidade que ele tem. Você pega um CDB, hoje está pagando para você 15% ao ano. É bastante dinheiro. É muito dinheiro. Venda a tua soja, compra. Agora, eu tive casos há mais ou menos 6 meses, um produtor, isso já aconteceu várias vezes, mas estou dando exemplo. O produtor foi lá e pegou um dinheiro do Banco do Brasil, com juro altíssimo, segurou soja para ele pagar a cooperativa que ele estava devendo. Porque ele tem que pagar no 30/4, em vez de vender soja, ele falou, não, a soja vai subir, eu vou pegar dinheiro emprestado, vou pagar e vou esperar. Vou segurar e o rombo é grande. Sabe qual é o problema? Porque agora a soja tem que desvalorizar o CDI, mais o juro, mais a quebra técnica e mais a armazenagem dele, etc. Pronto, a conta não fechou. Acabou. E, infelizmente, esses casos, eles são fortes candidatos a desaparecer. E sabe o que vai acontecer? O grande vai ficar cada vez maior e o pequeno vai sumir. Você vai fazer uma seleção natural. A cooperativa faz um movimento para você não crescer muito ali dentro. Na verdade, assim, o que acontece, o modelo aqui no Paraná, né, eu sou daqui, a cooperativa ela tem uma função social também muito grande, sem dúvida nenhuma. Até de fomentar algumas coisas, tecnologias, que o produtor de 30 alqueires não tem acesso. Então ela tem esse papel fundamental para crescer a agricultura aqui dentro, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente pega o modelo do Cerrado, que é um modelo um pouco mais robusto, eu fico pensando, porque um produtor de 6 mil hectares, como você falou, ele não é um mega farmer. Não. Ele não é. Ele não é pequeno, mas ele não é um mega.
Se esse Cara cara, pequeno lá se ele não na jogar região o do Mato jogo, Grosso, ele é pequeno. exatamente, se ele não joga, qual que é a conta mais cara que ele tem? É que o dinheiro dele é menor, como ele não é um produtor tão grande, ele não tem tanto poder de barganha, ele paga mais caro, o dinheiro dele é mais caro. Esse cara, se ele não fizer direitinho, infelizmente, daqui a pouco, ele pode ser juntado. O melhor negócio dele é arrendar a área e descansar. Um grande, talvez, ou o grande compra ele. Sim. E isso, para nós, se você for parar para pensar, lá no fundo, você ter grandes modelos, grandes fazendas, não sei se é tão saudável assim. É arriscado, né? Eu acho que é muito melhor você ter modelos pulverizados para o setor de insumos, porque aí você tem uma capilaridade, o produtor vai comprando devagarinho, você consegue mexer ali, consegue mexer aqui. Esse exemplo que você está dando é o que a gente vê de novo, falando dos Estados Unidos, que a gente vê lá. Né? O modelo americano é justamente esse. Né? A gente tem um cliente nos Estados Unidos que compra as nossas tecnologias aqui do Brasil. Né? O pessoal assusta quando eu falo, mas de fato ele tem 1.200 fábricas de fertilizante nos Estados Unidos. São pequenas São fábricas. pequenas fábricas. Né? Quando você chega e vai conversar com o cara, fala, eu faço 5.000 toneladas de fertilizante por ano. Que no Brasil, tu montar misturador, fazer 5.000 toneladas por ano, você quebra. São modelos diferentes, né? Então, assim, porque o cara tem essa visão, né? É realmente, como você está falando, é um atendimento regional, né? Que tem capilaridade ali para 50 quilômetros no máximo. Né? O cara vai com autopropelido, com um caminhão autopropelido carregado dentro da indústria. O cara vende fertilizante aplicado. Né? São conceitos muito diferentes que a gente não pode ficar olhando para lá e querer replicar aqui, porque, de novo, você fala muito bem feito, muito sintético. Que são economias diferentes, né? E aí o produtor brasileiro tem que se adaptar, ele tem que entender, né? Olhar para o cenário, ver o que ele faz, né? Igual a gente brincou, mas faz mais sentido para um cara de 6.000 hectares, ele olhar para dentro de casa e falar, não faz sentido eu estar tocando a fazenda dessa forma, vou arrendar. Vou arrendar. Às vezes, assim, o que eu vejo muitos produtores que plantavam 3.000 e ganhavam dinheiro, eles infelizmente tiveram uma percepção que as coisas seriam eternas e passaram para 5. Não tem nenhum problema. Não tem problema. Comprou terra. Só que desde que você cresça com maturidade. Você não cresceu com maturidade. Você cresceu porque o vizinho cresceu também. Eu quero crescer. Eu só já 180, vai ser sempre assim. Não vai chegar a 250. E não foi. A gente paga essa conta hoje. Então, a principal mensagem que hoje eu venho passar aqui para o setor de fertilizantes é: uma soja bem manejada, com planejamento, ela performa. Só que o produtor tem que, mais do que nunca, pisar no chão. O dinheiro é caríssimo, o arrendamento é altíssimo. Então, você pensar que você vai nadar no mar de rosas, não é verdade. Você vai ter desafios. Mas também, eu não posso dizer que a soja é uma cultura que não dá mais dinheiro. Sim. Isso está errado. E você tem uma segunda safra no Brasil que complementa a primeira. Nós temos essa dádiva, o americano não tem. Não tem. Nós temos a dádiva de ter a primeira e a segunda safra. O conjunto das duas remunera quem planta. Desde que você tenha um planejamento. Agora, se você tem arrendamento de 25 sacos, se você pega capital financeiro de 25% ao ano, infelizmente a tua produção não vai remunerar. Não. Você pode A conta não plantar, fecha, não. sei lá, 100.000 hectares. Se você fizer desse jeito, você vai quebrar. A conta não fecha. O RJ vem mesmo. Vê esse festival aí de milhares e milhares de RJ de 2 anos, um ano para cá. Isso não, eu vejo como ruim para o setor. Sim. Esse volume excessivo de RJs, eu já costumo dizer que é criminoso. Já não é uma coisa muito porque não faz sentido, né? Essa seara, assim, eu sempre falo, não sou juiz para julgar, quem julga é o juiz. Exato. Mas levanta suspeitas. Levanta. Existem consultorias especializadas para RJ, né? Então, na verdade, virou um bicho. Virou uma, eu não posso dizer uma muleta, mas virou um negócio meio... Eu não gosto nem de entrar muito na seara do tema, porque a gente entra em tantas coisas que elas não são explicáveis por números. Não, se você pega, eu tenho produtores que eu conheço, que, assim, enfim, mas faz parte do jogo. Faz parte, tá aí, assim, dançar conforme a música tá tocando. Se a música tá tocando num ritmo lento, nós vamos ter que dançar lento. Tá tocando num ritmo acelerado, eu digo o insumo, o fertilizante. E a pauta sempre é essa. Se a ponta vai bem, o produtor vai bem, nós vamos bem, né? Todo mundo, Todo mundo, porque ele é o decisor. Então é isso. Nosso objetivo de onde vem o volume de dinheiro é dali. A engrenagem, no final das contas, é o produtor rural. Se ele não produzir, não tem nada mais em volta. Então a conta tem que fechar para ele. Então ele é o principal personagem, né? Sim. O personagem principal de toda essa história é o produtor rural. Se o produtor rural fala assim, acabou, não vou mexer com isso mais não.
Se esse produtor rural não produz mais, acabou. Não tem indústria de fertilizante, não tem alimento no mundo, Mas cabe o produtor tudo. brasileiro faz isso, não, ele é apaixonado pelo que faz. Ele é. O problema é esse, às vezes. Apaixonado. Ele é apaixonado porque ele faz. Ele é tão apaixonado, João, eu acho é isso, inclusive. Ele é tão apaixonado que ele faz que ele esquece de vender depois. A gente fez um treinamento em São Paulo umas 2 semanas atrás, e com alguns Silíveis, e um deles lá, que é um ex-presidente da Alois Drift, ele fala, cara, o problema do produtor brasileiro é que o soja é dele. Não vou vender o meu soja, o soja é meu. Mas Então, faz parte, né? Tem isso. Maravilha. Esse foi o Jefferson Souza, pessoal. Muito obrigado, Jefferson, Obrigado pelo a vocês bate-papo pelo aqui. convite. Foi uma honra poder Obrigado. bater um papo com você e aprender um pouco mais. Maravilha, eu que agradeço. E digo, Curitiba está de braços abertos. Embora Curitiba antigamente era conhecida, antigamente não, até hoje, a cidade de Sorriso. Cidade Sorriso? Eu não sei onde que é o Sorriso, mas era aqui. Eu sou curitibano, eu falo. Eu ia perguntar, Na pandemia, né? Nós não sentimos o isolamento social, Que já que já está isolado aqui. tá- Mas é uma cidade muito boa, Sim. sempre são muito bem-vindos aqui. Sim. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer, meu irmão. Deus abençoe, viu? Bem, prazerzão, João. Valeu. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Abraço.